se você opera só usando isso, talvez esse seja um dos motivos de caso você não tenha consistência. Fala pessoal do grupo Forex Dicas e Sinais. Hoje eu vou passar por que o Price Action é melhor do que uma pura estratégia. Uma estratégia que eu digo é aquela que não é baseada no Price Action, no preço, no movimento do preço. Porque assim, tudo o que os grandes traders dizem, o que mais faz a diferença para eles é o Price Action. De acordo com eles mesmos. Porque assim, eu conheço grandes traders que não são conhecidos, que a grande maioria não é conhecido, e todos eles usam o Price Action. Então se eu pegar esse gráfico aqui, Euro-USD, eu posso fazer muito bem uma análise usando a LTA, LTB, que é a coisa básica que a gente tem que procurar dentro do movimento do mercado. Entender para onde vai o mercado, as ondas Elliott também é muito importante. Nesse caso aqui, entender para onde vai o mercado em um time frame bom, entender qual que é a tendência. Aí você entendendo que está dentro de um canal e mais a fundo, entender a tendência no momento, seguir ela, usar do Fibonacci também a seu favor. Isso é usar o Price Action. Não é você usar muitas coisas ou querer achar coisas que não tem no gráfico, ou é que muitas pessoas também que ingressam no mercado acham que precisa de muita coisa para desenvolver, para ter consistência, mas não. Tem gente que faz muitos e muitos milhões usando LTA, LTB, suporte, resistência e Fibonacci. Acabou. Né? E eu creio que não precisa de muito mais do que isso para você conseguir. O que importa, além do Price Action, é um bom gerenciamento de risco, uma boa disciplina também. E assim, você entendendo o movimento do mercado, você consegue saber, baseado no movimento dele, para onde o mercado vai. Você segue o mercado, você não tenta adivinhar reversões e tudo mais. E qual que é o ponto nisso? Muitas estratégias que eu vi, principalmente agora as que são vendidas, vou dar um exemplo, uma estratégia relacionada a padrão de candle, que eu já vou adiantando que eu não uso padrão de candle, eu uso candle de força ou um candle basicamente pequeno, médio, só isso. Eu não uso doji, estrela cadente, pirulito invertido, não sei o que eles estão usando atualmente, mas eu não uso. E muitas vezes quando eles passam a estratégia, quando não passam direito a estratégia, eles falam que caso, não sei, vou pegar aqui um exemplo, faça esse pavio vindo de uma tendência de baixa, faça esse pavio, quer dizer que vai voltar. E muitas vezes o gráfico faz isso e continua descendo. Entendeu? Porque o cara não sabe fazer a leitura do mercado. Então ele vai ficar olhando, vai pegar aqui o gráfico inteiro, olhando vela por vela e se frustrando, porque ele vai ficar isso é cansativo, vai ficar se frustrando, procurando uma vela que indique tal coisa, em vez de o cara simplesmente chegar, pegar a tendência maior, esperar romper a LTB e entrar no pullback e colocar o stop no último fundo, claro, ou no último topo, dependendo da tendência que você tá. É muito mais simples. Tem muitas estratégias que vai também usando indicadores e tudo mais. Não estou dizendo que está errado, mas as que não tem como fundamento o movimento do mercado são datadas. Tem muitas estratégias que acabam durando 1 ou 2 anos, e não sou eu que digo isso. Muitas estratégias que, ok, você pega, faz o backtest, funciona agora, mas são duas coisas. Ou elas são datadas, o mercado vai se modificando com o tempo, então não funciona mais, ou ela é muito específica para um ativo.
Então, se eu pegar o EURUSD, não vai ser a mesma estratégia que não seria baseada em Price Action, que funcionaria em SHA-USD, entendeu? Então, todas as estratégias que não tem a ver com o movimento do mercado, pula fora. Aquela estratégia que o cara nem pega a tendência, mas ele vê aqui, espera isso e fala, quando romper com uma vela de força, você... Aqui é uma vela de força, rompeu o último fundo, você vai lá e faz a compra. Acabou. O cara não explica para onde está indo o mercado, não explica o Fibonacci, não explica nada. Nem se é um impulso, se é um pullback, o cara não explica. Então isso acaba atrapalhando muito. Então se você opera só usando isso, talvez esse seja um dos motivos de caso você não tenha consistência. Entendeu? Vou dar um exemplo. Quando eu vou analisar um gráfico, geralmente eu tiro todo o zoom. Eu fico olhando o gráfico assim. Não importa quais são as velas. No máximo, eu dou atenção às velas sim, bem pouco. Quando é em gráfico H4 ou em D1. Porque vamos supor, se tem uma vela muito característica dentro desses maiores, é a mesma coisa que se eu olhasse em gráficos menores, um padrão de uma reversão de tendência e tudo mais. Então, se nessa área aqui tem uma reversão de tendência, que eu sei o padrão dela, talvez não vá mostrar aqui, mas mostra um candle específico, tudo bem? Então, é nesse caso, em caso de time frames maiores, que eu acabo usando o padrão de candle, mas quando eu vou analisar, na maioria das vezes, eu tiro o zoom, eu olho o movimento do mercado para fazer as análises. Então, toda vez que você vê estratégia 2.0, estratégia 5.0, estratégia nossa, tem tanta estratégia e tem tanto cara. Você pega um canal de algum trader conhecido, o cara ensina estratégia todos os meses, estratégia nova, e ele não usa nenhuma. Se ele usar 10% das estratégias que ele tá passando, já é muito, entendeu? Eu tô tentando passar uma visão diferente. Quando você pega a estratégia, qual seria o padrão? Você pega, faz o backtest dessa estratégia durante no mínimo 6 meses a 2 anos. Quando ela dá certo, você vai e começa a aplicar numa conta real com valor baixo e vai aumentando. Esse seria o correto, você fazer o backtest. Só que a maioria não vai fazer isso. O que vai acabar acontecendo? Vai entrar num loop. Vai entrar num grande loop. Porque como o cara não fez o backtest, então ele faz uma operação seguindo a estratégia, beleza. Deu certo, ele fala, a estratégia funciona. Aí deu errado por uma coisinha besta, que às vezes é coisa do mercado, é uma notícia, ou às vezes é simplesmente o mercado. O mercado não é um exato, não é um ponto exato, não é uma linha exata, são áreas e tudo mais. Então às vezes o mercado faz uma coisinha diferente, daí a pessoa vai lá e fala, deixa eu mudar uma coisinha aqui. Aí acontece diferente, de novo, deixa eu mudar uma coisinha aqui. Chega uma hora que a pessoa coloca tantos filtros que ou o gráfico vai ficar sujo ou a pessoa vai ficar perdida. Aí entra depressão, entra ansiedade, entra frustração que você vai acabar soltando sobre outras pessoas, em grupos e tudo mais, coisa que eu não aconselho ficar também. O motivo porque eu gosto tanto do Price Action é porque você consegue se adaptar a muitas coisas. Então o Price Action em si é um pequeno conjunto de algumas estratégias, entendeu? Então, canal, tendência, suporte, resistência. Então tem um conjunto ali que você tem que pegar e fazer só esse conjunto. Não adianta você pegar uma estratégia, fazer agora e depois usar outra, depois usar outra e outra. Eu sei que às vezes quando as pessoas veem, tipo, a análise semanal lá, fala, nossa, mas sempre faz um negócio diferente, às vezes é igual e tudo mais, mas é que o Price Action ele se adapta ao gráfico, isso que é maneiro. Já uma estratégia, muitas das vezes não, mas o Price Action sim. Então por isso que eu acho bem melhor do que uma pura estratégia. Então esse looping, você não pode deixar cair, né? Porque vamos supor, se você tem uma estratégia, você faz ela. Se ela dá errado, você espera e depois que chegou o próximo dia, você aceitou a perda e tudo mais, você continua. Porque se uma estratégia tiver
ela acaba te dando um acerto de acima de 60%, ela é uma boa estratégia. As pessoas que mostram aquelas calls, né, cheio de ordens positivas e tudo mais, ou é mentira, ou a pessoa tá num dia muito bom, pode acontecer tudo mais. O ego do trader tem que ser controlado também, porque caso dê errado, vai dar tudo errado, vai quebrar a banca e tudo mais. Então, se você acertar 60%, 70%, 80%, já tá maravilhoso. Você usa um gerenciamento de risco e tá ótimo, porque um gráfico ele não é assim. Um gráfico ele tem altos e baixos, entendeu? Tem momentos, tem semanas que você vai sair negativo, isso é normal. Eu nunca conheci um trader grande que ele acerte 99% das análises ou tem uma estratégia infalível. Inclusive, estratégia infalível vai ser um dos temas que eu vou abordar mais pra frente. E se você tiver um tema, coloca aqui nos comentários. Um tema bom, que a gente vai acabar abordando, porque eu vou pegar tudo relacionado à mentalidade e até a análise gráfica que eu peguei nesses anos e vou passar aqui para vocês. Então, para encerrar, uma coisa que eu aconselho é você pegar um trader grande. O que você faz? Você pega e pede o histórico de operações, vê se o cara tem consistência, se o cara opera. Ok, você sabe disso, sabe que o cara tem resultado? Modela as ações dele. Então, se ele fala, não faz alavancagem, foca em fazer pouco, mas lucrar sempre. Ouve essas pessoas, modela, assim como no empreendedorismo, a gente tem que modelar as pessoas de sucesso para ter sucesso. Então, se elas estão falando, se você vê um padrão que uma pessoa está falando, você vê que você tem 3 pessoas, as 3 falam a mesma, provavelmente é verdade. Entendeu? Então, modela essas pessoas, arranja um padrão, faz o backtest, usa o price action, esquece de estratégia. Esquece de estratégia, porque o price action, se você aprender da forma certa, você usa em qualquer gráfico, em qualquer mercado, inclusive gráficos até do grid. Você consegue ver padrões de suportes e resistências também, entendeu? De impulso e retração, de tendências de alta, você consegue ver isso. Então, você pode levar para a vida, é uma coisa muito show. Não digo que é infalível, mas digo que tem uma boa consistência, que funciona. Então é isso, pessoal. Compartilha com alguém esse conteúdo. Se você concorda ou discorda, avalie o vídeo, coloca aqui embaixo o seu comentário. Eu tô falando uma coisa que é experiência, não é a verdade absoluta, como você viu no início, mas assim, tem que passar o conteúdo certo para as pessoas que estão iniciando não cair nesses loops ou cair nessas enganações. Você que já tem alguns anos de mercado ou alguma coisa assim, você sabe que grande parte do que eu tô falando é verdade. E se possível, compartilhe isso com quem tá começando ou deixe um comentário abaixo. Valeu, nosso grupo tá aí na descrição. E é isso, pessoal. Até a próxima. Falou!